período do Zé Gomes, fizeram aqui um pavilhão, o pavilhão e um pequenino ali ao lado. Aqui era onde as modalidades não de campo, o Estrela teve algumas, sendo como a principal, digamos, o ténis de mesa. Os adversários, ninguém gostava de jogar ali, porque já sabiam que nós ali éramos fortíssimos. Depois a gente treinava, jogava ali, isto ao fim de 2, 3, 4, 10 anos, foi uma habituação à sala que, quando estávamos em competição, estávamos parece que a treinar, sentíamos tão bem ali. E depois a Sé tinha mais algumas características em que tinha um bar, em que tinha um porteiro que era o Sr. Teixeira, que entretanto já não está entre nós, e pronto, cria-se ali muitos laços familiares e era muito bom treinar e jogar ali na Sé. Quando eu cheguei ao clube, o Estrela da Amadora era campeão nacional de boxe, campeão nacional de pesca desportiva de mar e de rio, tinha xadrez na altura, também era uma das melhores equipas de xadrez, era o ténis de mesa e era o futebol. E aquilo tudo treinava ali dentro. Aquilo era incrível. Nós tínhamos, por exemplo, treinávamos de tarde, das 3 às 6 na sala pequena, porque havia ginástica. Havia ginástica das 6 às 8 nas duas salas. Nós tínhamos que interromper, desmontar as mesas todas. Às 8 só treinávamos na sala grande, porque na sala pequena havia ou boxe ou a esgrima. Tínhamos duas pequenas salas. Uma que era usada pelos atletas mais velhos, que eram os atletas que jogavam pela júniors e sénior, e a outra um pouco mais pequena, que era utilizada pelos jogadores mais jovens, que era o meu caso na altura. Pronto, como disse, não eram as condições ideais, mas foram as condições onde eu cresci e era o lugar onde eu gostava de estar. Em meados dos anos 80, Virgílio Nascimento aceita o convite para ingressar no clube de futebol Estrela da Amadora como treinador de ténis de mesa, uma decisão que coincidiu com o crescimento da modalidade no clube. Ganhámos cenas femininos, logo também, 2 anos seguidos, creio eu. Começou a iniciar-se, lembro-me do Luís Proença, do Luís Dias, Pedro Tujal, toda essa gente, Paulo Silva, portanto, meninos que foram todos eles internacionais nas seleções jovens. E depois daí uma senda de sucessos, vários títulos, primeira divisão 3 vezes em séniores masculinos, 2 ou 3, agora não posso precisar, em séniores femininos, campeonatos nacionais de júniores, de cadetes, de iniciados, de infantis. Ganhamos campeonatos de equipas individuais, de pares em todas as classes. O Estrela da Amadora começava a afirmar-se no mundo do ténis de mesa. Na altura, nós rivalizávamos muito com o Sporting. O Sporting ganhava montes de campeonatos, sempre Sporting. E nós virmos como opositores mais fortes do Sporting e conseguirmos ganhar esse campeonato, foi uma coisa que nós sentimos dentro. É um bicho. É o extravasar. Nós, quando acabamos o jogo, não sei, é uma sensação estranha dentro de nós. Ricardo Roberto veio para o Estrela da Amadora pela mão do treinador Virgílio Nascimento. Com apenas 13 anos, começa aqui o seu percurso. A ligação ao Estrela da Amadora mantém-se por 15 anos, marcados por grandes conquistas. Eu fui a primeira vez campeão nacional sénior com 16 anos, efetivamente ninguém estava à espera. Por acaso, calhou ser aqui na Amadora, é engraçado, a curiosidade, em que destornei o atual presidente da Federação de Ténis de Mesa, o campeoníssimo Pedro Miguel. Depois, os êxitos repetiram-se, fui campeão nacional de séniores mais 5 vezes, além dessa, e é como lhe digo, ser campeão nacional, independentemente de ser a primeira ou a sexta, é exatamente igual, é uma satisfação enorme. Em julho de 1994, Ricardo Roberto tornava-se no primeiro medalhado português no Campeonato Europeu em Júniores. No último ano de Júnior, foi quando eu fui medalha de bronze em Paris. Provavelmente isso é um corolário de 10 anos de trabalho.
é o último ano das camadas jovens, portanto eu comecei a jogar com 8, fui medalha de bronze aos 18, não é? Portanto são 10 anos em que parece que trabalhei para isso. Principalmente nesse último ano de júnior, eu fiz torneios internacionais, devo ter feito 7, 8 torneios internacionais. Estava sempre fora do país para ganhar ritmo, para ganhar experiência, que é para chegar ao Campeonato da Europa na plenitude para tentar um grande resultado, visto que era a minha última oportunidade. Um marco na história do ténis de mesa português e na do clube. Teve a fotografia no bingo, na entrada do bingo, uma fotografia bastante grande em que toda a gente entrava no bingo, via a minha cara. Fui nesse ano, no ano posterior, portanto, também agraciado com a medalha de prata, a medalha de mérito esportivo de prata da cidade da Amadora. Sentia que efetivamente era uma pessoa muito importante aqui para o clube, para a cidade, e efetivamente encheu-me de orgulho, a mim, à minha família, os meus pais sempre foram muito orgulhosos dos meus feitos. Eu já jogava ténis de mesa, no Estrela, e então eu com 5 anos de idade, quando eu ia acompanhado com a minha mãe e ia buscar a bola ao treino, e comecei a brincar com os outros miúdos que já jogavam lá no Estrela, e foi assim, com 5 anos comecei também a brincar um pouco lá. O meu avô trabalhava lá, tive também a sorte dos meus avós viverem muito perto da sede, portanto era fácil para mim. Eu, quando acabava a escola, ia almoçar a minha avó, os meus avós, e ficava praticamente 30 segundos da sede, portanto depois à tarde era facílimo para mim deslocar-me até ao treino. A família Barata Feio, à qual pertencia o avô de Tiago Apolónia, José Barata Feio, esteve sempre ligada ao clube. É assim fácil de explicar como foi próxima a relação de Tiago com o Estrela da Amadora. Eu comecei com 5 anos, eu comecei a jogar com eles, o Ricardo, o Grebentsov, na equipa de séniores, por volta dos 13, 14 anos. Portanto, antes disso ainda foram muitos anos a jogar com outros miúdos, com outros colegas que nos recordo muito bem e que fiz grandes amizades também. Mas sim, claro que o Ricardo, o Grebentsov e também o meu irmão são grandes referências para mim, desde pequeno que eu me habituei a vê-los treinar quando era pequeno, e depois quando comecei a ter a oportunidade de treinar com eles foi claro muito bom para mim, e como disse são grandes referências. Antes de Tiago Apolónia integrar a equipa de séniores, ao Estrela da Amadora juntava-se o russo Alexandre Grebentsov. Havia duas opções, ou continuava aqui e havia uma estagnação natural, ou então vinha um atleta de valor superior para me ajudar a treinar, a conhecer o jogo, a perceber o jogo, para me ajudar a evoluir, e assim foi. Foi quando fomos buscar o Alexandre Grebentsov, que foi um atleta excepcional, acho que foi o homem certo no lugar certo, e veio me ajudar de uma maneira exponencial que eu nunca poderei agradecer em palavras o que ele me ajudou a evoluir e os treinos que fizemos. Foi uma pessoa muito importante na minha carreira. O Estrela da Amadora foi fundamental para Tiago Apolónia, tanto ao nível do seu crescimento pessoal como profissional. A transição entre os escalões jovens e a idade sénior, que o clube me proporcionou ter uma equipa muito competitiva, jogadores não só bons tecnicamente, mas também bons seres humanos, que me ajudaram a evoluir, não só o ténis de mesa, mas também a parte mental, e ter a oportunidade de jogar ainda com idade muito precoce, com 14, 15 anos, jogar playoffs de campeonatos nacionais de Primeira Liga Sénior, foi muito importante para mim. Um trabalho duro onde a perseverança é essencial. O treinador Virgílio Nascimento sempre foi, e é isso agradeço a ele, porque foi isso que me fez evoluir, não é? Tanto a nível físico, como técnico, como tático, os treinos sempre foram muito exigentes. Eu penso que é um dos melhores treinadores em Portugal, obviamente, que
fez alguns dos melhores jogadores nacionais, portanto, obviamente tem as suas capacidades, qualidades e, como disse, certamente é um dos melhores treinadores em Portugal. Nós tínhamos jogo ao sábado ou ao domingo e eles iam para casa, eles não iam para boates, eles não iam para beber copos, eles não faziam nada, só com o objetivo de cada vez serem melhores e cada vez chegarem mais longe. E isso, pá, deixa-me um orgulho, pá, incrível, pá. Acho que contribui um bocadinho para aqueles homens que eles são hoje. Esta sala era uma sala de judo. Os tapetes foram para o lixo e no espaço onde estavam os tapetes nós colocámos este piso sintético espetacular para termos condições de trabalho. Nós aqui, está aqui ainda um cartaz, de 2006, em novembro, nós realizámos um dos grupos da taça Nancy Evans, que é a segunda taça europeia que se disputa na Europa de clubes, em que realizámos estas jornadas com uma equipa francesa, uma da República Checa e uma da Eslovénia. Depois trouxemos da sede velha estes espaldares que não estavam aqui, ocupámos este espaço, trouxemos o marcador que está ali ainda também, felizmente, com as raquetes e a bola, trouxemos os bancos suecos, todos estavam lá em cima, criámos aqui o espaço do nosso banco, o banco adversário, colocámos a iluminação, que não era nada disto, uma iluminação própria para se poder jogar ténis de mesa, que foi considerada na altura uma das melhores iluminações que havia no país. Já no início dos anos 2000, o ténis de mesa mudava a sua atividade da sede para esta sala no estádio José Gomes. Isto é nostálgico, nós estamos a falar hoje nesta sala que eu ajudei a que o clube construísse. Deixa-me muita saudade e ter que sair daqui porque o clube fechou a porta foi uma coisa muito difícil. Estar de novo aqui traz à memória momentos importantes. Quando fomos campeões nacionais da última vez, nós ganhámos ao São Roque aqui, na Amadora, 4-3, e fomos jogar a segunda mão, um sábado, uma semana a seguir ao Funchal, e perdemos 4-2 nesse dia. No domingo de manhã, tínhamos o jogo de desempate, em que o Ricardo Roberto acreditava, o Tiago era um menino, acreditava, eu acreditava, e o Grebentsov não acreditava que a gente ia ganhar. Porque ele no sábado tinha ganho 2 jogos e os outros não tinham ganho jogo nenhum. Como quem diz, eu sou o melhor, eu fui o melhor, ganhei 2 jogos, a equipa não ajudou e nós perdemos. E amanhã não temos hipótese nenhuma. Azar dos azares. No dia seguinte, o Ricardo ganha 2 jogos, o Tiago ganha 2 jogos e ele ganhou 0. Fomos campeões nacionais e ele contribuiu, porque eu acho que os 2 jogos que ele ganhou no sábado foram bons, os outros ganharam no domingo foram bons e o título foi deles. Atualmente, Tiago Apolónia é profissional de ténis de mesa, cumprindo assim o seu desejo, jogando na Alemanha. Além disso, faz parte da equipa portuguesa que se sagrou campeã da Europa em 2014. Sempre percebi que era o ténis de mesa a modalidade que deveria optar, portanto, mas depois, como profissional, foi por volta dos 14, 15 anos que comecei a perceber que tinha possibilidades de ser um bom jogador a nível internacional. E depois, durante 3, 4 anos, foi uma ideia que foi ganhar força dentro de mim, e com 19 anos é que saí de Portugal para ser profissional sem mesa. Acho que o Tiago é um predestinado para a modalidade, é um talento nato, é um dos melhores jogadores do mundo hoje em dia. Acho que eu, gostando tanto de ténis de mesa, eu quase que me vejo o que é que me teria acontecido a mim se tivesse ido também para o estrangeiro. Estou sempre a par dos resultados do Tiago, falo de vez em quando com ele, com o João. 2 campeões formados pelo Estrela da Amadora, que para sempre guardam em si o ambiente familiar e de aprendizagem, marcas deste clube. Na época de 91-92, a equipa sénior do Estrela da Amadora permanece na 2ª Divisão Nacional. No ano seguinte, a casa retorna um homem que tinha sido feliz.
grande vontade que eu regressasse. Era regressar a uma casa que eu conhecia muito bem, que eu gostava muito. E foi isso mesmo que aconteceu, portanto, abdiquei de ficar em Guimarães e vim para a segunda divisão, para a Estrela. Trouxe alguns jogadores de Guimarães, um outro jogador também de Boa Vista, formei aqui um plantel. Portanto, eles tiveram também a humildade de vir trabalhar para a segunda liga, mas sabiam que vinham para um clube que tinha condições. E depois vim apanhar a estrutura, a base, mas houve uma boa remodelação, não é? Que juntamente com os jogadores que cá estavam, e os jogadores da casa, portanto, se fez aqui outra vez um espírito estrelista, não é? Que era qualquer coisa de especial. A época feita de desafios e de vitórias ditou o segundo troféu mais importante do futebol na história do Estrela da Amadora. No penúltimo jogo da época, o Estrela defrontava o Vitória de Setúbal em casa. Lembro perfeitamente aqui que o Vitória de Setúbal tínhamos que empatar para subirmos divisão e subimos. Na penúltima jornada do campeonato, portanto, no último jogo que íamos ter em casa. O empate dava a subida de divisão à equipa tricolor. Tínhamos que empatar no mínimo para sermos campeões nacionais e então fomos empatar a Campo Maior também e tornámos, foi o segundo troféu, digamos, mais que o Estrela recebeu em termos de futebol. Da Amadora partiram autocarros para Campo Maior. Os adeptos não queriam perder este jogo. O Estrela da Amadora tornava-se, assim, campeão da segunda divisão. O espaço do Estrela não era a segunda divisão. Nós tivemos a felicidade nesse ano, mais uma vez com o João Alves, fazer uma equipa muito boa para subir. Conseguimos subir, fomos campeões e o Estrela voltou onde devia ter sido, que era a primeira divisão. Foi o culminar de um projeto que foi feito de início. Toda a gente lutou para isso e no final é ótimo quando isso acontece. Até quando nós estamos na segunda divisão, nós tínhamos muito mais gente a ver os jogos. Tínhamos mais gente a apoiar-nos, mais gente a puxar por nós. E isto talvez eu perceba isso porque na primeira divisão os nossos adeptos, não é? Aqueles adeptos aqui da Amadora, também eram adeptos do Sporting, do Benfica, de outros, não é? Mas havia um núcleo aqui que era só da Amadora, não é? Mas na segunda divisão eram todos do Estrela, não era ninguém do Sporting, do Benfica, porque não jogávamos com eles, não é? E, portanto, já havia jogos que o estádio estava muito mais cheio do que quando fosse a primeira divisão, não é? E isso, deu-nos uma alma tremenda, não é? Havia jogo em casa e o estádio praticamente estava cheio, seja na primeira ou na segunda, quando foi a época que subimos. Eu lembro perfeitamente que fizemos um jogo de Setúbal em casa e o estádio estava a abarrotar de gente.
O início da época seguinte representou um dos momentos mais difíceis na carreira do capitão Rebelo. Quando nós fomos campeões, também havia mais jogadores com mais idade, o caso do Frederico e outros mais, porque o Alves depois foi buscar jogadores mais experientes para conseguir subir divisão e que lá conseguimos. E o Alves achou que na próxima época queria que a equipa fosse mais jovem, não é? Claro, depois ele tinha que dispensar alguém, não é? E calhou-me a mim, não é? Vi-me de repente sem chão, não é? E ia ser dispensado. E não foi fácil, não é? Primeiro pela minha idade que eu tinha, não é? E depois por ter uma ligação a este clube, já há 10 anos, que era uma ligação muito forte. E depois a dificuldade que eu tive imensa de poder conseguir treinar com outras equipas, quer da primeira ou da segunda divisão, mesmo só para manter a forma, à espera de um convite que pudesse surgir, não é? Tive muitas portas fechadas em que não era boa altura, sabes, e depois isto pode dar, não é assim, não é bom para os jogadores. Eu percebi o contexto, mas aquilo que eu queria, aquilo que eu pretendia era estar incluído num grupo de trabalho que pudesse manter a forma e não estar a correr sozinho aí na rua, não é? Até que dei por mim a bater à porta do Estoril, e na altura quem treinava lá o Estoril era o Fernando Santos, e ele de imediato abriu uma porta e pôs-me completamente à vontade. Isso é daquelas situações que te marcam sempre, não é? João Alves acaba por chamar Rebelo para integrar novamente o plantel do Estrela da Amadora. Entretanto, recebo uma chamada do João Alves a voltar-me a convidar para voltar para o Estrela, não é? E eu, claro, não podia dizer que não, não é? Primeiro porque voltava para o meu clube do coração, para o meu clube onde eu estive, era quase como se não tivesse saído, não é? Porque foi durante a pré-época, uma coisa do mês, não é? Quando cheguei aqui, percebi que havia uma tensão grande entre a direção e o João Alves, e a minha vinda, pelos vistos, nem a direção sabia, não é? Quando eu vou supostamente discutir o meu contrato, não é? Eles dizem-me que a gente não te chamou, se foi o treinador, resolve com o treinador. E vi-me numa situação tremenda, não é? Porque senti-me maltratado. Passado depois de 10 anos e ser recebido pela direção, em que eu dei tudo o que eu tinha durante 10 anos, e depois dizerem-me que eles não me tinham chamado, que isso era com o João Alves, se eu soubesse o que me iam fazer, eu não voltava. Não voltava, isso era garantido, não é? Mas estava longe de imaginar o que é que poderia acontecer. O que é certo é que o que aconteceu foi que o Alves, por isso simplesmente, eles não te querem, então não há treino. Houve um dia que não houve treino. E ninguém treinou, pronto. E eu metido no meio disto sem sequer ter alguma culpa nisso, não é? Finalmente, a direção apresentava uma proposta a Rebelo. No entanto, esta estava longe daquilo que o jogador pudesse imaginar. A direção fez uma proposta irrisória, ou seja, imagina que eu estou a ganhar 5 e fico a ganhar 2,5. E depois vejo numa situação de todas as equipas já estarem com o plantel cheio, do campeonato começar para a semana, e eu vou dizer que não. Tive que engolir um sapo, como assim eles diziam, ou um elefante, neste caso é um elefante talvez, não é? E fiquei. E o que é certo é que ainda fiz mais, 5, 6, 6 épocas e sempre a jogar. Mas é claro que depois dessa situação nunca voltei àquilo que eu faria na altura, não é? Mas até nem isso me fez perder a esperança, fez-me quebrar, fez-me não fazer, pelo contrário, não é? Mesmo esses anos, a partir desses anos eu fiz talvez das melhores épocas da minha carreira. Rebelo reintegrou a equipa, a qual acabou por se consolidar na primeira divisão. No final de 94, terminava a época no 9º lugar, chegando à meia-final da Taça de Portugal. Apesar dos bons resultados, houve um acontecimento que levou João Alves a rescindir o seu contrato. No que tinha a ver com a formação do plantel, as coisas, portanto, estavam escritas e, digamos, clausuladas no sentido de que a responsabilidade no que respeita à construção do plantel passava, portanto, por mim, juntamente com a direção, mas passava por mim, e houve um jogador que foi o Fernando Mendes, que na altura, portanto, apareceu o Boa Vista, queria o levar, ele tinha contrato, na altura disse o Cusmo, né? Precisava dele para o plantel,
Eu e o Presidente íamos falando, e portanto o Valentim Loureiro ia falando também com o Sr. Salvado, e é evidente que as coisas iam acabar por se compor, não é? Só que o Fernando Mendes teve a triste ideia de dar uma entrevista, passa a expressão a rasgar-me de alto a baixo, com a intenção, como é óbvio, não é, de eu o mandar embora e, portanto, não aceitar que ele trabalhasse comigo. Portanto, mas só que esqueceu-se de que, portanto, há pessoas que já, como os macacos, já têm o rabo calejado, não é? A partir daí, quer dizer, a hipótese do Fernando Mendes sair do Estrela da Amadora só por cima de mim. E, portanto, como as coisas acho que já estavam meias tratadas ou já estavam totalmente contratadas entre Boa Vista, o jogador, e o Presidente do Estrela, é evidente que eu me senti desautorizado e portanto, não me restou outro remédio senão, portanto, abdicar desse ano, portanto, rescindir o contrato e rescindi o contrato e partir para outra. O que me deixou sempre a marca fundamental, para além do futebol e dessas coisas que para mim são importantes, mas não me dizem muito, foi a relação humana, pessoal, de amizade profunda que nós criámos e que em muitos casos se mantém até hoje. Fernando Santos é o convidado para assumir o comando técnico da equipa na época de 94-95. Um convite que surge numa altura crucial para que Fernando Santos continuasse ligado ao futebol. Quando eu saí do Estoril, nessa altura eu tinha uma outra atividade, que era de engenharia, que exercia já desde 1981 e, portanto, estava nesse momento, praticamente a minha carreira teria encerrado ali. Não fosse o facto, na realidade, de ter sido despedido. A minha relação com a Amadora vem muito antes, por amizade, porque um dos meus maiores amigos no futebol, a alma tenha em descanso, era o José Torres, que depois foi treinador do Estrela da Amadora e, portanto, e por via disso, eu muitas vezes estive na Amadora, inclusive estive quase a ser jogador do Amadora nessa fase, era o José Gomes, o presidente do Estrela da Amadora ainda, tive para ser, até a Gama, penso que o treinador do Estrela da Amadora era o Gama, eu tive para ser jogador nessa altura, depois acabou por não acontecer, mas nessa fase em que o Torres foi para a Amadora, havia uma relação muito forte entre nós, de amizade, e portanto eu várias vezes estive na Amadora, e portanto a minha relação com as pessoas da Amadora sempre foi presente.